Finalmente, um vídeo que muita gente pedia, um tema muito solicitado. Vamos falar agora de recuperação estrutural. Fala pessoal, eu sou o Matheus, engenheiro civil, e há muito tempo esse tema de recuperação estrutural é abordado no nosso Instagram de Engenhação, né? Nós postamos lá casos recorrentes do dia a dia, mas nós nunca abordamos esse tema aqui no YouTube. Então muita gente pediu. Inclusive esse tema, esse título foi escolhido lá no Instagram, uma votação. Se você não me segue ainda, segue lá no Instagram, em todas as redes sociais nós estamos presentes, beleza? Mas vamos para o que interessa. Nós sabemos que uma recuperação estrutural requer conhecimento técnico, conhecimento das práticas construtivas, conhecimento de estrutura de concreto armado, que é o nosso caso aqui, conhecimento dos tipos de materiais a serem empregados, dos métodos de execução, de reparo, de reforço, de revitalização, e o conhecimento de cada etapa do que deve ser feito. E nesse vídeo eu vou te ajudar abordando 3 grandes erros que eu vejo muito por aí o pessoal cometendo, vejo no dia a dia, e você que segue engenhação não vai cometê-los, beleza? Então bora lá. Erro número 1, ausência de delimitação da área de reparo e corte. Muita gente pode dizer: ah, Matheus, mas que besteira, fazer o corte, delimitação, isso é besteira, o importante é recuperar. Não. A delimitação da área de reparo e o corte da estrutura antes do início tem uma influência muito grande na recuperação em si, e eu vou te mostrar alguns motivos agora. Primeiro, uma recuperação estrutural, eu sempre gosto de comparar como se fosse uma cirurgia em um corpo humano, tá? Então imagine que o pilar, o prédio, a viga, seja um ser humano e nós vamos fazer ali uma recuperação. Ou seja, vamos fazer uma cirurgia para recuperar algo que não está funcionando direito no corpo, certo? Quando o médico faz uma cirurgia, será que ele pega o bisturi e corta de qualquer jeito para fazer? Não, o que importa é ajeitar o que está dentro, depois a gente fecha de qualquer jeito. Claro que não, né? A gente sabe que o corte requer uma importância, os pontos ali, a finalização, e na recuperação é da mesma forma, é similar a uma cirurgia em um corpo humano. Alguns engenheiros discordam disso, mas eu sou a favor de que um reparo estrutural tem que ser bonito, esteticamente bonito. Você tem que saber que ali houve um reparo, e não abrir o quebrado e cheiro de massa depois de qualquer forma. Segundo motivo, quando você não faz um corte adequado e uma delimitação da área, as cargas que vão ser distribuídas por esse elemento, por exemplo, um pilar, elas não vão ser transmitidas de uma forma homogênea para essa área de reparo. Você está vendo aí uma imagem em que um reparo é feito com um corte em 90 graus, com arestas, e que essa carga que vem do pilar original, ela é transmitida para esse volume, né, que foi recuperado, e essa carga ela é transferida de forma homogênea. E nós estamos aqui falando de uma recuperação estrutural, né? Ninguém está falando aqui de abrir um buraco para aplicar um produto e fechar de qualquer jeito. Isso aqui é uma coisa técnica. Então, sempre que você pensar recuperação estrutural, reparo estrutural, pense nisso. Essa imagem aqui representa uma recuperação estrutural. Ali foi feita uma recuperação. Se você vir isso aqui, essa imagem, saiba que isso não é recuperação. Isso aqui foi alguma aventura, fique logo com uma pulga atrás da orelha. Então, mais uma vez, isso não é uma recuperação estrutural. Isso aqui é. Segundo grande erro, você não deixar o like nesse vídeo e não se inscrever no canal. Você já sabe que eu trago aqui assuntos diferenciados com abordagem, né, da minha vivência. Então eu sempre vou trazer aqui uma coisa voltada para o lado prático. Então não custa nada para você, é de graça, deixa o seu gostei, se inscreve no canal que a gente está com a meta de atingir os 1000 inscritos. Então me ajuda nessa, vamos junto. E isso também me incentiva a gravar novos vídeos e trazer outros temas bacanas como esse aqui de recuperação. Beleza? Agora vamos lá, o erro 2.1 ali, que você já deu like, então não é erro, né? Vamos lá para o erro 2. Usar materiais inadequados na recomposição do concreto. É muito comum a gente ver vídeos na internet, né, de um profissional ali fazendo: não, aqui pode deixar, patrão, aqui a gente faz uma massa forte que vai ficar show de bola, vai ter problema nenhum. E aí que tá, essa massa forte não é o material adequado para você fazer uma recuperação estrutural. E eu vou explicar por quê. A chamada massa forte é uma argamassa, um concreto que tem muito cimento. Então, quando a gente coloca muito cimento no traço do concreto, da argamassa, realmente aquela massa vai ficar mais forte, porque o cimento é quem dá a resistência. Só que é para isso que existe o traço do concreto, porque se eu colocar muito cimento e pouco agregado, eu posso ter problema de retração, porque tem muito cimento, eu posso ter um calor de hidratação mais elevado, e em alguns casos eu já vi também que essa argamassa, o concreto ficou até
meio esfarelado, porque ele tinha tanto cimento e pouco agregado que fica muito rígido, ele não consegue trabalhar e ele fissura muito fácil, ele trinca muito fácil. E se ele fissurar, se ele trincar, você vai abrir porta ali para entrada de dióxido de carbono, de possíveis cloretos, de agressividade do ambiente, e aí a sua recuperação vai pro ralo. Então a gente não usa a chamada massa forte para fazer concreto, tá? Principalmente para fazer recuperação de uma estrutura de concreto. E para isso a gente tem argamassas poliméricas, e aqui muito cuidado que existem dois tipos, tá? A gente tem a argamassa polimérica para impermeabilização, que é aplicada com broche, várias camadas cruzadas, etc. E nós temos a argamassa polimérica estrutural. Uma vai ter polímeros para impermeabilização e outra vai ter polímeros para aumentar a resistência, aderência, fibras para evitar retração, microfissuras, enfim. Temos argamassas poliméricas no mercado que em 24 horas atingem 50 megapascal. E aí existem diversas marcas, eu não vou citar aqui. Se alguma marca, inclusive, quiser patrocinar o nosso canal, chega aí. E nós temos também os grouts, que também são chamados de microconcreto, né? Ou microconcreto fluido. A diferença é que o grout é como se ele fosse um concreto bem fluido. Então, são formas diferentes de aplicar. A argamassa polimérica, geralmente ela é tixotrópica, e o grout, ele é mais fluido, que precisa de formas para sua aplicação, certo? E o terceiro grande erro aqui é a forma de avaliar a perda de seção da armadura. Você vai dizer, ah, Matheus, eu já sei, se perder 10% ali tem que reforçar, não pode deixar passar de 10%. Só que muitos livros, muitas literaturas falam entre 10%, 15%, até 20% de perda do aço. Mas o que muita gente não sabe é que é 10% de perda da área da seção e não do diâmetro da barra. Na faculdade a gente aprende a calcular e a gente sempre calcula a área mínima de aço que tem que ter naquele elemento para atingir aquela resistência, né? E aí a partir disso a gente transforma em barras. Então quando a gente avalia 10%, é 10% da área da seção. Quando você for lá com o seu paquímetro, você tem que calcular aquela área e saber se houve 10% de perda da área. Por exemplo, nós temos uma barra de diâmetro de 10 milímetros. A área da seção, 78,5 milímetros quadrados. 10% dessa área é 7,85. Então, se ele perder 10% da área, 70,65 milímetros quadrados. E agora vamos voltar para o diâmetro. E a gente chega aqui no resultado de 9,49. Ou seja, para a sua barra ter perdido 10% da área da seção, quando você medir com um paquímetro do diâmetro, ele vai estar 9,5, 9,49. Então muita gente acaba considerando 10% da perda do diâmetro, porque se o diâmetro já perdeu 10%, a área já perdeu com certeza. Deu para entender mais ou menos? É um detalhezinho simples, mas é um detalhe importante, é um detalhe técnico que você precisa saber. E agora um bônus para você, um quarto erro aqui, um erro bônus para você não vacilar e não cometer no seu serviço, que eu acho que é o que eu mais reclamo nas redes sociais, é não utilize Zarcão como inibidor de corrosão. Zarcão é um produto que ficou conhecido aí para proteger, né, contra ferrugem, contra corrosão, mas grave isso na sua cabeça. Zarcão é para ser usado em portão, em grades, em janelas metálicas, para proteger elementos que ficam externos, como um portão ou uma grade. Ele não deve ser utilizado em armaduras, em estrutura de concreto. O grande problema, eu acho que existem alguns produtos no mercado, inibidores próprios para a estrutura, que tem a mesma cor, ali aquele avermelhado, né, que o Zarcão. Então, eu vejo muito esse erro, mas não permita isso. Não utilize Zarcão na sua estrutura, porque vai dar problema. Eu vou aproveitar para deixar aqui uma frase que eu gosto muito do grande professor Lawton. Chega de amadorismo. Vamos melhorar a engenharia, vamos ter conhecimento técnico e aplicar as coisas de forma correta. E para você aprimorar ainda mais os seus conhecimentos sobre estrutura de concreto, sobre essa parte diagnóstica, eu deixo aqui um vídeo completo sobre esclerometria, sobre ensaio para você determinar a resistência do concreto sem quebrar. Não deixe de assistir e mais uma vez se inscreve aqui no canal, é gratuito, dá uma força aí para a gente continuar gravando esses vídeos e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!